If I had a hammer. Muito bem, você que está no YouTube, já estamos gravando. Filho da mãe. O Jonas literalmente com a boca na botija, né? Foi pego no Bonzão, mano. Não é, flagra. acho que isso é o que? Isso é É peito de peru e mussarela, velho. Muito bom. o sanduichão. Também conhecido como sanduíche. Eu tava... Em alguns lugares é Bauru. Ô, louco. Bauru é a mesma coisa que sanduíche? Sim. Não sabia disso. Não, tem uns primos Aqui meus que vieram pra cá um tempo atrás e... eu quero um Bauru. Aí eu fiquei, que porra é essa? Aí... É pior que é verdade. eu descobri que é a mesma coisa que sanduíche, só que é com outro nome. Eu tinha um professor de educação física que a gente chamava ele de Bauru. É. Cara, assim, ele me deu educação física lá na minha escola no ensino médio, escola pública e tal. Aí, ensino fundamental. Falei ensino médio? Ensino fundamental. Lá na escola, no colégio público e tal. Um ano ele deu aula pra gente. Ele deu, tipo, 3 aulas, porque ele não aparecia na escola. Ô, louco. E era muito engraçado. Esse é o professor. Era muito engraçado, porque, tipo, ele tinha essa fama com todo mundo já, né? Todo mundo sabia que ele não aparecia nunca. Aí era muito engraçado ver quando ele chegava na escola. Porque, assim, tipo, todo mundo chegava tudo lá, né? Quando chegava, tipo, o pessoal via ele chegando no portão, chegava de bicicleta, óculos escuros. Chegava, a turma que tinha educação física começava a gritar e comemorar e pular. Era muito engraçado. Será que ele não era um estudante universitário? Que coisa maravilhosa, velho. Essas histórias de tempo de escola. Tipo, Já que você comentou, é engraçado porque não era um professor, na verdade, ele era um orientador, né? Ficava aí na parte de orientação, supervisão, mas o apelido dele era Balu. Olha só. Eu lembrei dele. Saudades, inclusive. Ele era Balu muito gente boa, cara. É o urso do Mogli, né? Não sei se é por essa razão. Só sei que chamavam de Balu, eu nunca soube porquê, mas eu entrei na onda também. Mas ele era professor de educação física ou ele tentava dar aula? Porque professor de educação física é professor que dá a bola pros caras e a gente fica jogando. Não, ele não era professor, no caso, né? Ele era orientador. Mas a minha professora, porque eu só tive professoras de educação física, Entendi. ela era assim também. Inclusive, assim, não querendo fazer nenhum tipo de estereótipo nem nada, mas ela não tinha um físico adequado, Entendi. digamos assim. Ela não estava em forma para ser professora de educação física, como todo mundo imagina, né? Então era realmente isso, ela largava a bola e a gente jogava. Existia Maravilhoso. uma certa incongruência entre aquilo que ela queria passar e aquilo que eu ela ficava vivia. pensando, Algo do tipo. pior que assim, além de ela não ser, como posso dizer, magra, sim, não tá em forma, ela também chegava de calça jeans. Que tipo de professor é esse que usa calça jeans? Não, Na maioria das vezes ela usava calça jeans. Calça jeans é uma agressão, cara. É uma agressão à aula de educação física. Por isso que eu tô falando, não era exatamente assim, aula, né? Ela aparecia, mas olha só, com essa descrição a gente já percebe qual era o nível da aula de educação física. Cara, mas é isso aí. Porque eu já tive professor de educação física que tentava. Teve um professor meu que pediu um trabalho pra gente fazer. Trabalho com PowerPoint. Eu fiquei abismado. Tipo, que tipo de exercício físico é esse comigo sentado na frente do computador pesquisando sobre alguma. Sei lá o que era. Era algum tipo de doença. Tinha que pesquisar, tipo, doenças do corpo. Essas coisas assim. Tinha que fazer um trabalho sobre isso. Eu, cara, por que eu não tô correndo jogando bola lá na rua? Por quê? Entendeu? Eu quase denunciei. Mas enfim, águas passadas. Não, Inclusive adoro ele. Gente, cara, a gente teve sorte, porque. Agora, continuando. Outro caso, minha irmã, que está no fundamental ainda, no meio dessa pandemia, a gente teve sorte porque já passou, né? Mas ela tá tendo aula de educação física à distância. Tipo assim, ela tem aula de educação física em casa. E aí, tipo, ela precisa fazer os negócios. Não, tipo, ela tem que fazer, sei lá. E eu geralmente ajudo ela, né? Filmando. Ela tem que filmar, no caso, fazendo as atividades, tipo, sei lá, fazendo polichinelo. Tipo, jogando na folha, roça, andando de correndo bicicleta. atrás de porco, essas coisas. Tirando leite da vaca. Ela faz as atividades e aí tem que ter alguém para tirar foto, para filmar, para comprovar que ela fez as atividades. Essa é a aula de educação física. Que é feita em 5 minutos. Seria muito mais fácil abrir um Meet e o professor mandar todo mundo. Abre as câmeras aí, todo mundo. Polichinelo, flexão. Azar, cara. Que triste, né, cara? Que triste. Eu fico chateado com umas coisas dessas, cara.
E tem gente que não gosta de educação física, né? Eu sempre tinha. Eu tinha não, sempre sempre tem. colega Boa gente não é. que chegava na hora de educação física, o pessoal já tava de calça jeans, né? Já não tava trajado e ficava dando voltinha no pátio, mexendo no celular ouvindo Educação música. física. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu era apaixonado. Pra mim era a melhor parte da semana. Era a educação física, porque Sem dúvidas, mano. Sem podia Eu jogar. acho que Sem dúvidas. 99 meninos a cada 100 era a disciplina favorita, né? Todo Cara, mundo esperava por esse momento de chegar à educação física, tipo, aquela hora que ninguém se atrasava, né? É. Todo mundo chegava na hora e já estava pronto pra. É isso, cara. E eu vou te falar bem a real, cara. Pelo menos eu nunca tive a experiência das meninas não curtirem educação física, né? Pelo menos enquanto eu fazia, né? Toda a minha vida. Sempre tinha, cara. Sempre tinha. Às vezes os moleques davam mais migué de não querer Nossa. fazer. Mano, era realmente impressionante, cara. Não, aqui Era não realmente impressionante. E assim, era muito bacana, cara. Era muito bacana que todo mundo conseguia. Aí, principalmente quando dividia, né? Tinha às vezes que a gente dividia, vamos supor, time misto. Cara, era muito maneiro, cara. Era muito maneiro esse time misto, cara. Porque sempre tinha os caras que era fominha, já era fominha por natureza. E aí depois não queria tocar de maneira nenhuma pra ninguém, tá ligado? Do time. Só porque daí tinha umas meninas também que era, tipo, mega brava, tá ligado? Que aí via que tinha uns moleques que era fominha, aí na hora que era pra dar carrinho, dava uns carrinhos na maldade. Era muito massa, cara. Era muito massa. Tinha umas minas muito loucas, cara. Isso era muito da hora. Boas lembranças, aliás. Eu já fui pra direção por dar um carrinho no tornozelo de um colega meu. Não, as minas brigavam, cara. Era umas paradas muito loucas, assim, tipo, de brigar. E é uma coisa mais triste, né? Porque os moleques se batem ali e aí depois saem abraçados. Você vê que as minas iam levando aquilo por um mês, por várias educações físicas, já não ia mais no mesmo time, já fechava a cara. É complicado, cara. É complicado. Perfeito. Acho que podemos trabalhar já, né? Já deu 7 minutos aí de A gente tem que parar prime com isso, time. na verdade. Vamos Altos subir papos, isso. cara. Tá na hora de cortar. Já tá na hora de cortar o prime time. Vou começar a cortar, velho. Foi mal. Calma aí. Deixa eu. Vamos começar então. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu confio que minha gravação vai dar certo. NBA 88, 89, né? Não, 78, pô. Tá certo lá no roteiro. 8-8. 8, beleza. 8-8. No seu tempo, espelhado. Então. 88 quer dizer que a gente já gravou vários episódios, né? É o 2 vezes infinito, né? Exatamente. Vários infinitos. Em uma orientação vertical. Ai. Tá bom. Mas existe uma mística, né, por trás da educação física. Só pra fechar, eu sempre penso nisso. Existe. Tudo existe. Respeito, só fechando, reitero, respeito quem não fazia educação física. Porque, normalmente, quem não fazia educação física não estava bem. Né? No sentido assim, Miguel. físico, mental. É tipo os caras no quartel, pra ser aprovado ali. Ah, é uma dorzinha na lombar, é uma dorzinha no joelho. Ah, mas uma dorzinha não salva ninguém, cara. Você tem que comprovar quartel? que você tem. Meus colegas. Não, aqui, quando eu fui. Lá vamos nós. E olha, a gente vai estender mais ainda, mas não, tem que comprovar, tem que trazer laudo médico que você tem problema na coluna ou qualquer coisa assim. Eu, no caso, levei o raio-x, né, que quebrei o braço e saí de lá rapidão. Então, saí de lá ileso. Ileso. Chama. Agora sim, vamos começar isso aqui, ó, em 3, 2, 1. Olá, você que nos acompanha. Está começando o Toquiteco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 88. Eu sou Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Jonas Faria. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Jonathan Momba. Depois de uma introdução muito louca, né? Uma introdução gigantesca que a gente teve no Prime Time. Quem está lá no YouTube tem o benefício de ouvir. Tentando me recompor, né, para sobrar argumentos e palavras bacanas para esse podcast. Mas eu estou muito feliz, realmente é uma alegria tremenda. Todo momento de gravação
né, poder estar aqui junto com vocês e com vocês, caros ouvintes, e vocês que nos assistem, espero que todos estejam muito, muito bem. E nos acompanhem, porque esse episódio da NBA é aquele respiro antes do mata-mata, né? Então tem bastante coisa aí bacana pra gente discutir. E por último, ele, diretamente de Santa Maria, Juan Grins, tudo bem? Boa noite, Jonathan. Boa noite também ao Jonas. E um bom dia, boa tarde, boa noite a quem acompanha a gente. Também boa madrugada aí para as corujas de plantão. Muita satisfação estar aqui, né? O último podcast pré-play-in e playoffs, né? A partir da próxima edição do podcast já não teremos mais a temporada regular, então essa é a última chance para a gente falar sobre o que ainda pode acontecer. E também para você, né, que está ouvindo o podcast, e a gente sabe que tem fãs de várias camadas da NBA. E tem uma galera que prefere acompanhar ali só a reta final, né, não gosta de tantos jogos, prefere acompanhar mais de perto. Então, sim, você já está atrasado, você ainda não voltou, mas ainda está em tempo. Acompanhe os jogos ainda que restam a temporada regular, porque ainda tem bastante coisa para decidir e a gente vai falar sobre isso hoje. Excelente, então, para começar, Jonas, qual que é a ideia do Toquiteco? A ideia do Toquiteco é uma ideia disruptiva, né? Trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano Todo episódio. da terra do Prenda-me se for capaz. Por que Prenda-me se for capaz? Aquele filme do Spielberg, né? Na verdade, produzido pelo Steven Spielberg com o Leonardo DiCaprio, né? Isso lá no início dos anos 2000, né? Que você falou, Jonathan? O DiCaprio e o Tom Hanks. E o Tom Hanks, exatamente. No início dos anos 2000, em 2002, estreou no Brasil em 2003, que conta uma história, uma adaptação de uma história real do Frank Abagnale, né? Que foi um dos maiores farsantes, ou na verdade os caras golpistas. Farsantes porque ele, enfim, se passava por várias pessoas diferentes, mas golpista mesmo, que assumiu muitas funções, e tudo isso com menos de 18 anos, né? Então ele se tornou um dos maiores criminosos dos Estados Unidos, menor de idade, né? E, enfim, o cara tá vivo até hoje, né? Esse Frank Abagnale foi muito importante para a história ou para a questão financeira mesmo, né? Para a reestruturação financeira dos cheques em específico dos Estados Unidos e de muitos bancos pelo mundo. É um filme muito interessante, é um filme clássico que eu nunca tinha assistido, tava lá naquelas minhas listas para assistir, que você nunca assiste, né? Aquelas listas que fica. E o mais legal é aquela sensação que quando você termina um filme, você fala, poxa, não foi à toa, tá? Não perdi tempo, faz sentido. Excelente. E realmente vale a pena, porque o Leonardo DiCaprio tem uma atuação esplêndida e também Tom Hanks fecha de uma maneira espetacular. Fora que tem vários outros atores e atrizes que tiveram carreiras de sucesso também anos depois. Então é muito bacana de se assistir e ver os caras no início, né, de suas trajetórias de sucesso. Bonito, né? Acho que foi inspirador. Quem sabe um dia sejamos assim também, né? O Toquiteco aqui, seu início de trajetória, a gente possa ouvir daqui uns 20 anos esse Toquiteco e ver que, cara, chegamos lá. Não sei na onde, mas chegamos lá. Esse filme também pode te deixar um pouco triste, por um lado, porque se for ver o Frank Abagnale, com menos de 18 anos, ele fez um monte de coisa. E você? Fez o quê? Eu não quis tocar nesse assunto. Porque só faltou ser draftado, na verdade. Só faltou entrar para algum time de basquete ou de futebol americano. Faltou ele fazer uma breve, curta carreira no college. Mas eu não recomendo, porque ele foi preso, né? Depois, pelas suas habilidades, ele foi solto, começou a trabalhar para o FBI, mas eu não vou dar spoiler de tudo, tá? Então, fique à vontade para assistir. E quais que são os destaques desta edição do podcast? Sou eu, né? É você. Ah, entendi. É porque a gente trocou o roteiro, para eu falar dos destaques da ideia, mas enfim. Foi? Foi, cara. Então, é isso aí, é ao vivo. É isso aí. Bom, então no podcast de hoje da NBA, como eu já tinha adiantado, falaremos então sobre o que está ainda em aberto na temporada regular. Lembrando, né, já fazendo meia-culpa aqui, a gente está gravando na terça-feira à noite, tem jogo rolando. Então nos perdoem sobre
qualquer desatualização ou alguma coisa do tipo, a gente vai tentar fazer o possível para que o podcast não fique velho, fique antigo muito rápido, né? Mas tentaremos. Isso aí. Começamos o podcast de hoje, então, falando sobre o Oeste, que tem bastante coisa em jogo ainda. Primeiro, rapidamente, vamos ser bem sucintos, falando sobre o topo do Oeste, que ainda não está definido, apesar de ter uma leve inclinação, digamos assim, para a equipe do Utah Jazz, mas ainda tem chances o Phoenix Suns. Então, quem possivelmente fica com a primeira colocação no Oeste e qual que é a importância de assegurar não só a melhor campanha no Oeste, mas a melhor campanha na liga? Então, no Oeste é importante você ser o primeiro. Enfim, até tem um texto meu no site que fala sobre esses duelos, mas deixa para falar sobre isso depois no Merchan. Mas corre lá que eu falei sobre mais ou menos isso que a gente vai falar hoje também. Mas no topo do Oeste a gente tem 2 times que ninguém esperava que estariam por ali, né? São times de playoff, claro, mas que ninguém esperava que brigariam pelo título da conferência, né? na temporada regular, pelo menos. Então, Jazz e Suns vão rivalizar aí provavelmente até o final. Não sei se vai ser uma rivalidade de alto nível, porque o Jazz já não vai ter o Donovan Mitchell pro resto da temporada regular. Pode ser que o Suns também poupe o Chris Paul. Enfim, acho que não sei se esses times vão querer pagar muito para perder algum jogador só para ter uma posição acima. Mas a vantagem, então, seria justamente pegar um time não tão forte que vem do play-in. Porque nesse momento a gente está projetando um Lakers e Warriors nessa primeira rodada do play-in. O vencedor desse jogo é o 7º colocado. O perdedor enfrenta o vencedor do outro confronto. Então, já escapa muito provavelmente de um Lakers já nas quartas de final. Então, sai de uma pedreiraça aí, né? Pode escapar de uma pedreiraça muito, muito grande. Vai enfrentar o Warriors, que também é difícil, mas convenhamos que o Lakers é muito mais time, né? É muito mais completo, é muito mais candidato ao título, inclusive. É interessante a gente perceber, né, que o Jazz, eles perderam o último jogo contra o Golden State, e teoricamente isso deixaria as coisas um pouco mais abertas. E não é como se não estivessem, né? Se a gente olha lá, 50 vitórias até o momento, e contra as 48 do Suns, faltando o quê? 6 jogos aí? 5? Não, 3 jogos. Pro Jazz, 3 jogos. 3, isso. Existe uma possibilidade, mas tem que acontecer alguma coisa assim terrível, né, pro Jazz perder todos os últimos jogos e o Suns passar. Existe uma possibilidade? Claro, sempre existe. Mas aqui a grande questão, né, é que quando a gente olha pro Jazz, já não é mais um time que a gente fala como que chegou lá, e foi uma coisa que o Ron bem pontuou no texto dele. Né, é um time real, é um time que é para os playoffs e para dar trabalho nos playoffs. Desde que, né, a gente comentava também em off, que já se livre de uma pedreira logo de cara. Porque se tiver que pegar os Lakers, no máximo, assim, acho que no máximo o mais difícil seria os Lakers, né? Porque poderia pegar os Blazers ou até mesmo os Warriors, mas o mais difícil mesmo, o pior cenário para os Jazz se classificando em primeiro, teria que ser o enfrentamento dos Lakers. É isso, não é? Isso, se o Lakers não passar em primeiro no play-in, seria o adversário dos Jazz. O que eu acho bem improvável, realmente, né? Acho que fica mais para Warriors e os outros times que estão aí disputando o play-in. Passando aqui, então, os jogos restantes, para se ter uma ideia, realmente a situação está mais favorável para os Jazz, além de ter a vantagem já de ter um jogo e meio à frente do Suns, enfrenta Blazers, que é o adversário mais difícil, e depois, para fechar a tabela, Thunder e Kings, possivelmente já eliminados no último jogo, enquanto que Suns enfrentam ainda Warriors, Blazers, Spurs 2 vezes, então um calendário muito mais difícil. Porém, caso as duas equipes terminarem com o mesmo número de vitórias, a vantagem é do Suns, porque venceu os 3 jogos na temporada regular, até meio surpreendente esse número, mas o Suns foi bem dominante contra os Jazz. Isso, e tem esse jogo contra o Kings aí, pode enfrentar o Kings eliminado, o Jazz, mas também pode ser um Kings ainda com alguma chance de playoff, né? Eles têm uma chance muito pequena, eles teriam que vencer todos os jogos e ainda os Spurs perderem, os Pelicans também, mas eles ainda têm chance, então pode ser um jogo potencialmente perigoso. Eu acho que não vai ser, mas é potencialmente perigoso. Seguindo, então,
Agora falando sobre o play-in, né? No caso, as equipes querem fugir do play-in. Temos os 4 primeiros times já classificados e bem definidos, além de Jazz, Suns, Clippers e Nuggets também já garantiram seu passaporte após a temporada. E agora tem mais 2 vagas que estão em disputa, em aberta, né? Bem aberta a disputa entre Mavericks, Blazers e Lakers. Nesse momento, então, os Lakers têm 2 jogos de diferença, 2 jogos atrás dos Mavericks, e terão uma vida bem difícil pela frente. Não lembro agora qual que é o calendário, tem que pegar aqui. Mas é bem difícil que os Lakers consigam reverter a situação, porque ainda enfrentam Knicks, depois Rockets e Pacers, que são times até razoavelmente fáceis de se vencer pelas situações, e Pelicans para finalizar, que ainda pode estar vivo na disputa, mas por estar muito atrás de Mavericks, por exemplo, 2 jogos, acho improvável que os Lakers consigam ganhar muitas posições possíveis. Por isso que a gente coloca eles como o grande time a fugir, né? No caso, no play-in, tanto o Jazz quanto o Suns querem escapar dos Lakers. Isso, a gente tem então, no caso dos Mavericks, estão jogando nesse momento contra os Grizzlies e os Lakers jogam hoje contra os Knicks. Então, quando você estiver ouvindo o podcast, esses jogos já vão ter acabado, então você já vai saber mais ou menos o que aconteceu. Mas caso o Mavericks realmente perca para o Grizzlies e nesse momento está perdendo, e o Lakers ganhe do Knicks, o LeBron não volta hoje, mas volta nessa quarta-feira, no jogo contra o Rockets, caso o Lakers vença e o Mavericks perca, aí a vantagem cai para um jogo. Mas é importante lembrar aqui que o critério de desempate é a favor dos Mavericks. Eles venceram 2 dos 3 jogos entre as 2 equipes na temporada. Então, caso eles sigam campanhas idênticas, iguais, o Mavericks tem vantagem, assim como o Portland tem para o Lakers. Então, é uma dificuldade a mais, inclusive, para os Lakers ainda tem que buscar os 2 adversários, né, para fugir dessa incômoda posição, e ainda tem que chegar e passar, porque se empatar, fica atrás no critério de desempate. Eu acho que pesa ainda a favor, se isso é um bálsamo, né, para a equipe dos Lakers, porque o calendário do Blazers, esses últimos jogos que faltam, estão longe de ser fáceis, né? Tem que pegar o Suns, como a gente disse, teoricamente, o Suns e o Jazz, que podem poupar jogadores, né, para não arriscar nada mais, embora eu não imagino que eles vão poupar jogador nesse nível, a ponto de não serem competitivos contra o Blazers. E dito isso, é também perfeitamente possível que o Blazers perca esses 2 jogos, né? Perdendo esses 2 jogos facilita demais, né, a vida do Lakers, que está ali com 38 vitórias, enquanto o Blazers com 40. Ou seja, aqui o que a gente observa é que existe uma disputa forte pelos times assim, em subir posições, porque aqui já não é mais interessante para o Lakers, eu vejo, né? Assim, já não está mais tão em jogo ficar fora do play-in. Seria o ideal, para eles seria o ideal. Mas, ficando ali na 7ª colocação, ou na 6ª, a verdade é que eles não vão ter vida fácil, né? Seja disputando o play-in, ou seja, depois, logo na 6ª colocação, já pegando os melhores classificados da Conferência Oeste, aqui a grande questão é que eles vão dar tudo de si, né? Que está chegando no momento, e isso é uma das grandes vantagens do play-in, que chega nesse final de temporada e não tem nenhum time, de fato, relaxando, ou com possibilidade, ou com gordura de sobra, para relaxar para os playoffs. Não, tá todo mundo tentando se adaptar da melhor maneira possível, até porque a temporada foi uma das mais zoadas, né, em questão de lesão e de ter que se virar com os jogadores que tem, e jogadores jogando muito bem. Então é um cenário muito atípico que a gente olha agora nessa NBA desse ano, que torna mais interessante ainda para você ouvinte, para você espectador, as expectativas em cima desse play-in e desse playoff subsequente daqui 2 semanas, né? Tem uma coisa, por exemplo, o Lakers ficando em 7º, vai para o play-in, vence o primeiro jogo, se classifica em 7º, vai enfrentar provavelmente o Suns. Se ficar em 6º, ou seja, escapando do playoff, pega o Clippers. Eu não garanto que o Suns é mais time que o Clippers. Então não é que escapando do play-in você vai ter um adversário mais fraco, porque o Clippers é um time que teve algumas oscilações na temporada, mas o time titular deles, o time ideal, é muito forte. Talvez
o mais forte de toda a Conferência Oeste. Então tem esse outro fator. Não é que escapando do play-in a vida fica mais fácil. A vantagem é não precisar jogar um jogo a mais, poder descansar ali por uma semana, mais ou menos, o LeBron e o Anthony Davis. É exatamente isso. Essa temporada foi muito louca, para falar a verdade. Porque Jazz e Suns foram... É bem inesperado eles terminarem com as melhores campanhas, e isso acabou bagunçando um pouco assim, o chaveamento. Porque, concordo, eu acho que ninguém quer jogar o play-in, digamos assim, porque é um risco mais que você vai correr, até porque hoje o duelo seria Lakers e Warriors, que é um baita de um jogo. A temporada passada, 2 anos atrás, seria uma possível semifinal, final de conferência até. E agora os dois estão se enfrentando para um deles garantir uma vaga direta e o outro ainda vai ter outros jogos para se garantir. Mas os Lakers, terminando em 7º, né, se assim for, escapam dos Clippers, que, de fato, como o Rô comentou, não quer dizer que Clippers seja melhor ou pior que Suns ou Jazz, mas eu, particularmente, vejo o Clippers já mais preparado. É um time que tem, tem experiência, tem jogadores que já disputaram os playoffs várias vezes, já foram campeões, enquanto que o Suns é um time que se formou agora praticamente, tem uma base jovem e trouxeram o Chris Paul para dar uma fluidez, uma sincronia para esse time e deu muito certo. Mas é um time que não foi testado em playoffs, como por exemplo foi o Clippers, que já jogou no passado, e eu particularmente preferia enfrentar um Devin Booker, um Chris Paul, ou até mesmo o Donovan Mitchell e o Gobert, do que um Kawhi Leonard e um Paul George logo de cara nos playoffs. Eu, pelo menos, preferiria assim. Então, imagina também se tivesse Lakers e Clippers logo de cara. Os dois melhores times, talvez, então, dos 3 melhores times da última temporada. Porque a gente colocava Lakers e Clippers e talvez os Bucks como os melhores times ano passado. Acabou não acontecendo essa final que todo mundo imaginava, entre a final de conferência entre Lakers e Clippers. E agora pode acontecer. Acho difícil, como eu já disse, eu acho que os Lakers realmente vão para o play-in, mas é um fator que não é de todo mal os Lakers ir para um play-in, porque acabam escapando de um caminho até tecnicamente mais difícil. Mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que é isso. Aí, os outros times do play-in já estão meio que definidos, né? Warriors e Grizzlies não conseguem mais chegar no 6º colocado e também não perdem mais a vaga para os Pelicans, hoje 11º e o primeiro time fora da zona de classificação. Então, com isso, fica só a última vaga em aberto para entrar no play-in. O 10º lugar, que está nesse momento com o San Antonio Spurs, que tem 33 vitórias, tem 2 jogos de vantagem para os Pelicans, que se complicaram, né? Até onde a situação estava até bem aberta, mas aí os Pelicans jogaram e perderam para os Grizzlies. Isso, os Grizzlies. E agora tem um jogo a mais já, né, do que os Spurs, e tem 2 jogos de desvantagem. Um pouco complicada a situação para Nova Orleans, porque por mais que o calendário seja mais fácil, é bem difícil tirar essa vantagem, né, para os Spurs. Então, os Spurs, eles têm... Os Pelicans, eles perderam esse jogo. O Zion e o Ingram não jogaram, então eu não sei exatamente o que eles têm, mas deve ser algo sério, porque se eles tivessem alguma condição de jogo, jogariam uma partida tão importante. E eu não tenho certeza se o calendário dos Pelicans é de fato mais fácil. Claro, se for olhar a tabela, com certeza é. Mas, por exemplo, os Spurs jogaram ontem contra os Bucks e venceram por muito, 20 pontos. Porque, como eu falei, esses times do topo, que já têm uma posição garantida, eles não vão jogar com tanta intensidade, eles não vão arriscar ter uma lesão que possa complicar nos playoffs. A mesma coisa, eles enfrentam os Nets, Knicks, Suns ainda 2 vezes, então todos esses times podem poupar algum jogador ou inclusive poupar esforços, né? Não dá tanto de si para não se arriscar. Enquanto o Pelicans, de fato, enfrenta times mais fracos, mas olha o calendário. Tem o Grizzlies, no caso já perdeu, né? Então já foi, mas enfrenta ainda os Mavericks, que ainda estão fugindo dessa possível queda para o play-in, o Warriors, que ainda está buscando uma ascensão para um lugar mais confortável no play-in, de repente até um 7º lugar, eles não estão tão longe dos Lakers, e o Lakers que está tentando fugir do play-in. Então, todos esses adversários ainda têm interesses muito fortes nessa temporada. Então, não sei se os Pelicans conseguem. Eu acho que é bem complicado. Sem dúvidas. Era esse o destaque do calendário que eu iria dar, mas o mais interessante de tudo é a gente ver os Spurs no lugar que estão. Né? Você tem os Spurs com um time que foi sofrido,
né, com um ano que, teoricamente, era para pensar em reestruturação. No final das contas, tem uma possibilidade de jogar um play-in, né, de jogar um mata-mata nessa temporada. Não seria eu não vejo nem como um prêmio, né? Parece que casualmente caiu no colo. Acho que foi até, não sei nem se foi essa expressão que você tinha chegado a usar, o Juan. Foi por aí. Foi, né? Mas que casualmente está lá, né? Então, a grande questão aqui é que os Spurs, eu vejo que chegaram onde estão e que uma vantagem em cima do Pelicans é muito mais difícil eles perderem isso aqui. Porque mesmo que eles percam, qual é que são os jogos dos Spurs mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Peraí, tô aberto aqui. Nets, Knicks e ainda 2 vezes o Suns. Exato. Então, por mais que eles percam todos esses jogos, que também é possível, também é bem possível que os Pelicans também percam todos os jogos que eles ainda têm restante, né? Aqui a chance de acabarem a temporada com uma campanha negativa, né, no sentido com recorde negativo nessa última semana, é grande para as duas equipes. Né? O Pelicans precisa vencer os 3 jogos para se classificar. E torcer para que os Spurs estagnem, né? Estagnem, assim que se fala mesmo. No lugar em que eles estão. Mas a vida é bem mais difícil pro Pelicans, porque nenhum dos times que eles enfrentam vão deixar o corpo mole, assim, né? Vão dar alívio na final, nessa reta final. Dito tudo isso, cara, eu não faço ideia, né? Eu não tenho ideia assim, do que como pode terminar. Mas se eu pudesse queimar a língua ou arriscar até uma previsão menos ousada assim, eu diria que os Spurs conseguem se manter e não muda, tá? Essa classificação aqui, ela vai acabar não mudando no final. Vai acabar dessa mesma maneira. Não sei nem se... Acho que o Warriors também não chega na 7ª colocação. Acho que termina bem do jeito que tá mesmo, sabe? Do jeito que tá agora, eu acho que a mais possível de mudança talvez seja a 5º e 6º lugar ali. Não sei se os Mavericks realmente terminam em 5º. Isso. Eu acho que talvez o mais possível... Não vai fazer tanta mudança assim, mas eu acho que Mavericks e Blazers ainda estão aí na disputa para... Claro que tem uma diferença assim, em terminar em 5º e em 6º, porque o 5º enfrenta os Nuggets, que também é um adversário difícil, mas sem o Murray seria tecnicamente mais fácil de se enfrentar do que um Clippers com força total. E tem uma mudança possível aí também, com o jogo que tá rolando agora, que o Grizzlies deve vencer de fato o Mavs, e daí alcança o Warriors. O Warriors ainda joga hoje contra... O Warriors hoje é contra... Ai, meu Deus. Perdi aqui. Suns. Contra o Suns. Então o Warriors perdendo e o Grizzlies vencendo, já tem uma troca de posição. E sim, sair da 9ª posição para a 8ª tem uma diferença muito grande. Porque a 9ª te dá direito de perder um jogo. Não te dá direito de perder nenhum jogo. Porque você perde o jogo, você está eliminado. Na 8ª posição, você perde o jogo e ainda tem uma chance em casa quando é o vencedor do outro confronto. Então é uma diferença bem grande aí, né, de margem de erro, principalmente. É verdade que o Grizzlies está fazendo um baita de um jogo, né? Realmente está fazendo um baita de um resultado, né? Assim, digo, nem questão de... como eu não estou acompanhando o jogo ao vivo, assim, no sentido de, pô, tá jogando bem e tal. Não, mas está fazendo o resultado. Esse resultado é muito importante. E tem o Warriors e Grizzlies domingo, né? No último dia da temporada regular. Então, pode ser um jogo que vale aí o topo do play-in, digamos assim. O jogo da elite do play-in. É o que eu ia destacar, né? Vai ter um confronto direto. Possivelmente vai definir, né? Eu acho que ninguém consegue definir uma diferença até a última partida. Então, basicamente, quem vencer esse duelo vai enfrentar o Lakers na parte de cima do play-in. E o outro vai ter uma vida um pouco mais difícil, primeiro tendo que passar por Spurs, possivelmente, como a gente já comentou, para depois, aí sim, chegar nos playoffs. Mais alguma coisa que a gente tenha deixado passar sobre o West? Não. Acho que não. Tô pensando. Já passou de meia hora de podcast, não tem minutagem exata aqui. 25 minutos aqui. Que tem o prime time sempre que acaba lembrando muito. Tá, 25, quase meia hora, então vou aproveitar agora para fazer o merchan, para depois a gente falar sobre o leste. Hora de vender o peixe, então aproveite para acessar o nosso site, tokiteco.com. Tem muita coisa legal lá, não está finalizado ainda, mas já está bem encaminhado, já está bem bonito, assim, visivelmente. Tem bastante texto. Agora deu uma acalmada, né? Tinha muito texto sobre a NFL, depois do draft. O Juan, como já comentou antes, escreveu um texto
explicando direitinho tudo que a gente está falando hoje aqui no podcast. Também fez em texto sobre os possíveis cenários nos playoffs, e vai ter mais texto saindo nos próximos dias. Também aproveite para, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do Participe do Podcast, que é uma aba que tem no nosso site. Então você vai lá e pode colocar a sua dúvida, seu elogio, caso você queira falar bem da gente, sua crítica também. A gente está aberto a críticas construtivas. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, @Toquiteco, e Facebook, facebook.com/Toquiteco. Lá a gente sempre posta tudo que a gente produz e você fica bem informado de tudo que acaba saindo durante a semana nas nossas redes sociais. Tem também a nossa newsletter, toquiteco.substack.com. Ela sai toda sexta-feira pela manhã, uma newsletter semanal, gratuita. Você tem que assinar ela, mas ela não tem nenhum valor. Então, é de graça e você fica bem informado com as principais notícias, tanto da NBA quanto da NFL, todas as semanas. E por último, temos também o nosso podcast semanal, que está disponível em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e o Stitcher, a lenda do Stitcher, e também em vídeo no YouTube. Caso você não tenha assistido ainda, vale a pena, porque tem sempre um pré e um pós muito interessante, onde a gente plus a mais. Isso, um plus a mais. Bem redundante. Mas é isso aí. Tem realmente conversas muito importantes sobre temas sempre interessantes, bem aleatórios, e você pode acompanhar então lá no nosso YouTube. Caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, é importante se inscrever, dar like e ativar as notificações para ficar sempre por dentro de qualquer vídeo novo que saia. É isso aí, então. Terminado o nosso momento de divulgação, de autodivulgação, agora falamos então do leste, que também não perde em nada pro oeste, também está bem interessante. O topo, então, falando rapidamente, já está mais definido, porque os Sixers abriram 3 jogos de vantagem para os Nets, e os Bucks, se não me engano, já não tem mais nem chance de alcançar Filadélfia. Mas os Nets ainda têm uma pequena chance, mas é bem improvável. Possivelmente os Sixers terminam em primeiro, e aí então temos Nets e Bucks ainda brigando pelo segundo lugar, mas também está um pouco inclinado para os Nets. Alguma coisa para comentar sobre o topo do leste? Eu acho que é interessante falar que esse é o troféu fugir do Heat, né? O vencedor aí dessa briga pelo segundo lugar, que é bom destacar. Não tem nenhum time se matando aí pela segunda posição. Muito pelo contrário, o Bucks tá poupando o jogador, tá apenas cumprindo tabela. O Nets também, duvido que vá querer se arriscar muito, principalmente pelas lesões que tem tido, né, nessa temporada. Então, assim, o premiado dessa disputa pelo segundo lugar escapa do Heat, né? Porque vai pegar o time que vem do play-in. O Heat vai vencer o Celtics hoje, então já provavelmente está escapado oficialmente do play-in, enquanto daí o segundo colocado deve enfrentar então Celtics, Hornets, Wizards, Pacers, enfim, algum time aí que vier do torneio preliminar. Uma belíssima recompensa, eu acho. É ótimo. E pro 76ers, eu acho que é muito bom, né? Assim, a classificação em primeiro lugar para essa equipe de Filadélfia, que anos, né, chega nos playoffs e já também sendo eliminado, vez ou outra, de maneiras até dolorosas, mas poder ter uma temporada em meio a essa, com o Embiid sendo um grande destaque, mesmo com lesão, vendo seus jogadores evoluir, né, o próprio Ben Simmons melhorando em alguns aspectos, e de modo geral, com segurança, abrir essa vantagem e se classificar no leste com essa margem, é um baita de um trabalho, né? Realmente tem que ser laureado para a equipe de Filadélfia, e o destaque era bem rápido mesmo, porque é uma temporada histórica pro 76ers terminar da maneira como termina. Agora, se vai dar continuidade a isso nos playoffs, aí é outros 500, né? Realmente é muito difícil de prever, mas que foi, na medida do possível, eu não diria imaculado, né? Assim, a palavra de sem erros, mas que foi bonito, foi. A questão é essa, chegou onde chegou. Foi bonito, foi. E, aliás, tá perdendo... Foi intenso, e tá perdendo no momento pro Pacers, até porque no momento, né?
não precisa mais fazer resultado, né? Pode realmente botar todo mundo no molho nessa próxima semana para ficar de boa e inteiro para os playoffs. Tem 4 jogadores bem importantes que não estão jogando. O Matisse Taiboul, que está sendo inclusive cotado para time de defesa do ano, tem realmente se mostrado um excelente defensor. O Kirk Mas também, que daí já é um pontuador que participa da rotação. Shake Milton, que é desses arremessadores importantes do Sixers. E o Embiid, né, que é o melhor jogador da equipe e candidato ao prêmio de MVP da temporada. E é uma temporada excelente para os Sixers, realmente mostrando que eles deram um passo a mais nessa evolução da franquia. E terminar em primeiro é muito importante. A gente está falando sobre o West, mas acho que aqui no Leste, para os Sixers, é fenomenal. Por quê? Porque uma equipe que vem tendo dificuldade logo de cair nos playoffs, né? Caiu ano passado já na primeira fase, né? Foi eliminado pelos Celtics por 4-0, se não me engano, até saíram com muita facilidade. E agora, tecnicamente, é um caminho muito mais fácil. Porque se a gente imaginar que não tenhamos nenhuma surpresa, os Celtics terminam então em sétimo, os Sixers iam enfrentar o 8º colocado, que seria Hornets, Pacers ou Wizards, né? Um desses times que passaria pelo play-in, tecnicamente o time mais fraco dos que vão se classificar para os playoffs. E depois, numa segunda fase já nos playoffs, nesse momento enfrentaria então ou o Knicks ou o Hawks, né? O vencedor desse duelo, que também é mais fácil do que o outro lado. Então o Sixers meio que escaparia de todas as pedreiras possíveis e teria um caminho muito mais fácil para chegar a uma final de conferência. Então é muito importante garantir esse primeiro lugar. Até analisando o leste agora com os resultados que a gente tem de momento, confirmando a derrota do Bulls, que realmente deve perder pro Nets, fica pouca coisa em disputa, né? Porque ali para entrar no play-in, o Bulls perdendo hoje já vai ficar a 3 jogos do Wizards, não vai buscar mais, não busca mais. O que pode acontecer daí são mudanças dentro, né, da classificação. Por exemplo, o Wizards ainda pode chegar em 8º lugar e ter a chance de se classificar como 7º, que é, de todos esses times aí que estariam indo para o play-in, o time que a melhor fase vive. O Wizards realmente tem jogado muito bem, com o Westbrook jogando muito bem, então pode ser um time que sobe aí. Mas sem querer colocar carroça na frente dos bois, também tem uma disputa ali. Mesmo, você fala? Nossa. Tô zoando. O Heat, por exemplo, ganhando hoje do Celtics, inclusive já ganhou, o jogo já acabou, ficam com a mesma campanha do Hawks. Então já tem uma disputa ali pelo 5º lugar. Então tem algumas coisas pontuais que podem acontecer. E, por exemplo, o Heat indo para o 5º lugar muda todo o chaveamento. Porque sobe uma posição e vai para o outro lado da chave, né? Vai ficar ali no caminho dos Sixers, muito provavelmente numa semifinal, caso passe de New York. Isso, tá bem aberto aí a diferença que a gente já vai comentar agora em seguida, mas tecnicamente seria mais fácil, né? Se terminasse em primeiro do que em segundo ou em terceiro, né? Até porque logo de cara já pega um adversário muito mais difícil. Isso. Comentando agora, então, a situação do play-in, né, das equipes que querem fugir, até o próprio Knicks também não está totalmente segurado aí, principalmente na 4ª colocação, apesar de estar em uma boa fase, está vencendo os últimos jogos, mas ainda está em aberto. Nesse momento tem apenas meio jogo de vantagem para os Hawks, que tem um jogo a mais já, mas o mesmo número de vitórias, e o Heat que está em 6º. Agora, então, já terminou o jogo entre Miami Heat e Boston Celtics, agora há pouco. Com a vitória do Heat, ficou muito difícil dos Celtics tirarem essa vantagem, né? São 3 jogos agora de diferença, faltando 3 jogos. Então, basicamente, impossível. Possivelmente, então, os Celtics terminam em 7º. Com isso, fica em aberto aí essas posições, né? Quem termina em 4º, quem termina em 5º e em 6º, porque, como a gente já disse, tem muita diferença. O 6º, nesse momento, enfrenta os Bucks. Então, a gente já projetava um Bucks e Heat agora logo de cara nos playoffs. Pode ser que não aconteça. Talvez Miami consiga subir, terminar em 5º, o que mudaria muita coisa. Mas é isso. Deixa eu pegar aqui também como é que está a situação de vantagem, né, das equipes, quem que levou a melhor no confronto direto, mas está bem aberta a situação. Isso, por exemplo, aqui, no caso do Celtics, que perdendo por Heat fica atrás do critério de vantagem e fica 3 pontos atrás, fica 3 jogos atrás, fica 3 jogos atrás também do Hawks, né? E no Hawks também é a mesma situação.
também perde no critério de desempate por perder 2 dos 3 jogos. Então não tem como mesmo. Acho que até matematicamente eles não chegam mais. A não sei que eu esteja fazendo um cálculo muito errado na minha cabeça. Mas eu acho que eles não têm mais condições nem matemáticas de escapar do play-in. E também, assim, o que agora é matemático já era algo bem prático, né? A gente já falava algumas semanas que algum time desses ia sobrar pro play-in e acabou caindo no Celtics muito por conta dos motivos que a gente falou no podcast passado, inclusive volte lá, né? A gente falou bastante sobre Celtics, Heat, Knicks na semana passada, mas o problema é o mesmo. Por exemplo, agora o Jaylen Brown não joga mais na temporada, né? Tá fora da temporada. O Kemba Walker, ninguém sabe muito bem, às vezes ele sente dor e ninguém sabe se joga, ou enfim. Então, o problema da lesão continua, não está resolvido, não me parece nem que vai ser resolvido. Então, assim, acredito que Boston passa do play-in, talvez com a 7ª vaga, mas eu não descartaria, inclusive, uma derrota no primeiro jogo e passar na Bacia das Almas no segundo jogo do play-in, mas nada que vá muito longe, né? No playoff eu não consigo ver perspectiva nenhuma, a não ser que, sei lá, alguma coisa muito bizarra aconteça. Eu acho que a história mais interessante de ser contada, né, quando a gente fala do play-in, para as equipes, para quem não está tendo muita noção, ainda quem não está muito familiarizado, a gente tem que imaginar que, assim, em tese, são 10 vagas, né? São 10 vagas de 15 times em cada conferência. Então, quando a gente olha, por exemplo, que, poxa, Wizards e Pacers estão ali e, teoricamente, estão com certo conforto, porque na situação em que eles estão, mesmo que eles percam, eu acho que é bem isso, né, matemática, mesmo que eles percam todos os outros próximos 2 jogos, não tem como eles caírem do Bulls, né, que é o imediato, fora da zona do play-in. É muito louco de imaginar que esses times realmente conseguiram chegar lá, do jeito que foi, né, com os times cheios de problemas internos, né, com troca de treinadores no meio da temporada, com jogadores também batendo cabeça dentro de vestiário, mas estando ali, quando a gente olha, por exemplo, para outros times que também tão sofrido quanto os Raptors, em 12º, cara, talvez seja a maior decepção mesmo dessa Conferência Leste nessa temporada. Diria que o Magic até certo ponto, porque também desmontou o time, né? Então, realmente abriu mão dos playoffs da temporada. Mesmo. Quando a gente viu lá na trade deadline, já deram as cartas que não brigariam mais. Mas, de modo geral, é muito louco a gente imaginar que os Pacers e os Wizards estavam lá. E o Bulls não. Né? E o Bulls também, que era um time totalmente entusiasta para esse ano, que tanto, na verdade, por todos os anos né? Mas que pelo menos para esse ano, poxa, poderia chegar lá e poderia, pelo menos na 10ª investiu colocação. Pesado também na trade deadline, né? Trouxeram o Vucevic, que não teve o efeito imaginado. Na verdade, não teria feito nenhum. Né? Ele teve efeito em termos de pontuação e tal, mas em efeito de resultado, o time continuou perdendo. Mudou o jeito de jogar, melhorou o ataque, mas continuou perdendo. Não, e o mais louco ainda é que o Bulls, ele teoricamente estava numa guinada positiva, né? Se a gente pega, eram 3 vitórias consecutivas, né? E agora vai confirmar, quer dizer, vai perder, né? Que para mim ainda não acabou o jogo, mas vai perder para os Nets no momento, encerrando essa série de 3 vitórias. E também outro time decepcionante, tão decepcionante quanto o Raptors, né? É muito triste para aqueles que ficaram fora do play-in imaginar que nem lá chegaram, sendo que não são times em reconstrução. Realmente, assim, foram impactados pela situação vivida nesse ano e não conseguiram lidar bem com isso. Tem situações diferentes. Por exemplo, o Raptors teve uma temporada assim, eu imagino, claro, não tem nada oficial, pelo menos eu não li nada oficial, mas imagino que tenha sido das temporadas mais difíceis imaginável, né? Que se possa imaginar. Na própria cidade, né? Eles estão jogando em Tampa Bay, né? Totalmente, sei lá quantos quilômetros de Toronto. O mais longe possível. Provavelmente longe das famílias, não sei se as famílias acompanharam, não sei como cada caso de jogadores que varia de um para o outro. Quadro diferente, ambiente diferente, eles sempre estão viajando, tiveram problemas de lesão, tiveram problema de vestiário, né?
Há quem diga que teve uma treta ali do Nick Nurse com o Siakam, teve jogador com Covid, teve membro da comissão técnica com Covid. Deu tudo errado pro Raptors. Né? Eles quase perderam o Kyle Lowry no meio da temporada, né? Na trade deadline. Trocaram o Norman Powell, que era um dos destaques do time na temporada. Então, nada deu certo pro Raptors nessa temporada. Então, o melhor que podia acontecer é acabar mesmo. Né? Acabar a temporada e eles derem sorte numa pique alta no draft para pegar um jogador valioso. Né? E, só por curiosidade, então, é uma distância de 1.336. Aqui está escrito, acho que está escrito em milhas aqui. Deve ser em milhas. Mas que é basicamente, diz que são 20 horas de viagem, tá? De carro. 20 horas de carro? De carro. Não, deve ser mais. Eu botei. Você atravessa os Estados Unidos inteiro. Googlinho. Não é tão assim, né, mano? Porque você tá na vertical e essa parte é um pouquinho mais achatada. Toronto para Tampa, tô dando uma olhada aqui no mapa. Mas, para você ter noção, de Santa Maria para minha cidade são 20 horas de viagem. Então, daria para ir tranquilo, né? Você vê aqui, é quase a mesma distância, assim. Então você sabe bem o que os jogadores de Toronto estão passando, né? Ficar longe da família. Senti na pele já. Sentiu na pele. Só que sem ganhar uns milhõezinhos, né? Acho que tem muito... exato, né? Sem estar de boa, entre aspas, né? Sem estar num dos estados mais, como se diz, né? Vida boa dos Estados Unidos, ensolarados, né? Saindo daquele frio canadense. Sem pagar imposto também. Não tem é na Flórida que não tem imposto. Isso, não tem imposto na Flórida. Exato, então... Que vida boa, né? Cara, é isso, ganhando milhões. Então, enfim. Mas eu sei sim, eu sinto na pele, eu sinto a dor dos jogadores de Toronto. Só torcendo pra temporada acabar. Mesma Outro vibe. time do leste que é legal de falar, que a gente acabou passando por ele sem mencionar, é o Hornets. Que também... É que, na verdade, a gente não chegou nesse ponto, né? O Jonas meio que introduziu o assunto. Isso, desculpa. Então, agora só para fazer oficialmente, já a gente já tá falando sobre isso. E aí, as últimas vagas do play-in também estão praticamente definidas, como a gente comentou, porque o Bulls está muito atrás de Wizards e Pacers. E aí o Hornets está nesse meio aí, né? De que possivelmente vai manter o 8º lugar, tem algum risco ainda, porque não tem uma diferença tão grande assim para Wizards e para Pacers, mas nesse momento, pelo que apresenta, eu acho que é possível que os Hornets mantenham o 8º lugar, que é algo importante, porque enfrentaria os Celtics valendo uma vaga direta logo, se caso contrário vai ter que enfrentar 2 rodadas de play-in. É um jogo que é bom, como eu falei antes, é um jogo que pode perder. É importante ter um jogo que dá tudo errado e ainda tem outra chance para disputar. Mas o Hornets, então, é um time que teve bons momentos. Para mim, em vários... Ali, a partir do momento que eu assimilei que o Knicks era um time de verdade, eu colocava o Hornets como uma das surpresas da temporada. Claro, eles se reforçaram bem, né? Eles trouxeram o Hayward, pagaram até mais do que deveriam pelo Hayward, mas, querendo ou não, é um bom reforço. Conseguiram não, eles draftaram o LaMelo Ball, que foi, na verdade, quem sobrou, né, do draft do top 3 ali. Sobrou o LaMelo Ball, então eles tinham a obrigação moral de pegar, e deu muito certo, né? Talvez seja o novato do ano. Tem alguma disputa ali com o Anthony Edwards, que está jogando muito bem ultimamente, mas pode ser o novato do ano. E montou um bom time, né? Um time que por muitas vezes foi muito temido na Conferência Leste, um time que ninguém queria enfrentar porque era chato. Aí teve problema de lesão com o LaMelo e o Hayward perderam vários jogos. Acho que o Hayward ainda nem voltou, inclusive, mas o LaMelo já voltou. E por isso eles caíram na posição. Provavelmente se não tivesse essas lesões, eles estariam ali brigando para escapar do play-in, muito provavelmente. Eles estariam ali naquele bolo com Hawks, Heat, Celtics, e Knicks, né, que está um pouco à frente, mas também está um pouco no bolo. Então poderia ter feito mais fumaça. E é um time chato de enfrentar. Desses do play-in aí, Celtics, Hornets, Pacers e Wizards, o único que eu acho tranquilo de enfrentar mesmo é o Pacers, que tem bons jogadores, mas o ambiente caótico do jeito que tá, né? A treta interna lá, todo mundo brigando com todo mundo, o jogador querendo a demissão do treinador,
assistente técnico se demitindo por causa do treinador, ninguém sabe o que vai ser do futuro, eu acho que é o time mais fácil de se enfrentar, porque os outros, o Wizards no ascendente, com o Westbrook jogando muito bem, e o Pacers, e o Hornets retomando seus jogadores, é bem complicado, assim como o Celtics, que tem ainda Tatum, Kemba Walker, outros jogadores de algum renome na liga. Assim, também acho que é grata surpresa mesmo, né? A equipe de Charlotte. Se a gente for pegar tudo aquilo que eles fizeram desde acho que 2018, né? Quando começou a realmente reformular o time, que mudou o treinador, que mudou basicamente todo o front office. E esse ano, com a chegada do Hayward, que de uma maneira ou de outra impactou de uma maneira positiva e deu liga com o LaMelo Ball de uma maneira que talvez a gente não imaginasse, ou pelo menos que eu estava um pouquinho cético, para ser bem sincero, né? A gente fala muito do calouro do ano e o seu impacto imediato, mas eu realmente estava um pouquinho cético, porque quando eu olhava para os Hornets no início da temporada, eu não imaginava que tivesse condição de realmente fazer o LaMelo render tudo aquilo que ele era capaz de render. E mesmo com ele fora para alguns jogos, né, perdendo alguns jogos por conta de lesão, os Hornets souberam se virar de tal maneira a aproveitar essas incertezas, né, a aproveitar os times que estavam oscilando, e até no momento agora, mesmo com 2 derrotas consecutivas, né, nesse final de temporada, eles conseguem se aproveitar muito bem da fragilidade do Pacers e também da queda do Celtics, a ponto até de sonhar em tirar essa vantagem do Celtics. Então, assim, dentro do possível, eu enxergo em uma palavra a temporada dos Hornets como uma temporada oportunista, né, e também oportuna. Eles conseguiram, dentro da situação, aproveitar e, quem sabe, né, realmente ser chato, né, nos playoffs. Realmente causar aí chegando no playoff mesmo, avançando da parte do play-in, até vencer 2 jogos na série, 3 jogos na série. Se ficar em 8º e passar do play-in, eles pegariam quem mesmo? Eles pegariam o 76ers? Isso, passando em 7º é o Sixers. Não, em 8º. Em 8º o Sixers, isso. Então, é uma baita pedrada, mas nada assim, impossível de vencer um jogo 2 numa série, né? Realmente numa noite mais inspirada. Poxa, então merece também outra equipe bem contrastante com o 76ers, que também merece um destaque. E nesse momento eu queria destacar que, se terminar de fato assim, é um baita duelo, né, entre Celtics e Hornets, valendo uma das vagas para os playoffs, né? Nesse momento, então, os Celtics são o 7º e o Hornets em 8º. E por que seria um jogo interessante? Porque pode ser muito equilibrado. Com a lesão, então, né, com o Jaylen Brown não jogando mais o restante da temporada, tem um fator vingança, né, do Gordon Hayward enfrentando seu antigo clube, tentando se provar, mostrando que cometeram um erro em trocá-lo, né, de negociá-lo. Além disso, também tem LaMelo Ball, que é querendo ou não, um fator a mais para se acompanhar os jogos agora, uma jovem estrela se transformando, chegando na liga, mas tem vários fatores que tornam esse Celtics e Hornets um jogo bem interessante, realmente equilibrado, ao meu ver. Eu acho que o Celtics tem uma certa vantagem, mas não é muito mais candidato assim do que o próprio Hornets. E não é como se, de novo, não é como se o Hornets, desde quando eu disse lá, desde quando começou a reconstrução, tenha jogado bem, né? Se não me engano, em 2018 eles terminaram em 9º na conferência. Em 2019 também foi lá em... Foi quando? Enfim, acho que nem foram para playoff em 2019. Para bolha lá, acho que não. Exato. Para bolha foi só acho que o leste estava bem definido. E daí eles levaram só o Wizards, mas era tipo para cumprir tabela. Então, assim, é um mérito, mas também tem que abrir o olho, que não é no sentido de que, poxa, tá jogando bem, entende? Nossa, é como se tivesse tido um grande salto. Não tá nesse ponto, né? Mas com toda a situação que a gente tá comentando aqui, e com essa facilidade, entre aspas, do play-in, é um time que soube aproveitar, que tá sabendo aproveitar, e pode ser uma surpresa, assim como, por exemplo, o Heat foi uma baita uma surpresa no ano passado, chegou onde chegou, lógico, em diferentes proporções. Do Charlotte, eu não vejo os Hornets com a mínima capacidade de chegar e fazer um jogo competitivo como
o Heat, mas, né, por que não? Chegou até ali, não tem nada a perder. Só de ser relevante, acho que só de ser relevante não tem nada a perder, entende? Tipo, pode perder, teoricamente já vai perder, porque talvez é um super azarão, mas tá ali para brilhar. Isso aí. Mais alguma consideração para finalizar o podcast? É isso. Eu ia olhar aqui. Cara, eu não sei mais se alguma coisa muda aqui, bem na real, na conferência leste também. Eu acho que fica como tá. Talvez mude alguma coisa ali do 8º, 9º, 10º, pode ser que alguma coisa se mexa. E ali é briga do... Acho que o Knicks não perde o 4º lugar. Eu ficaria bem surpreso se eles perdessem. Mas do 5º ao 6º, no caso, 5º ao 6º, mesmo conhecido como Hawks e Heat, acho que pode ser que alguma coisa se mexa. Mas também nada que eu acho que algum time vá fazer muito esforço para isso acontecer. Eu acho que se acontecer vai ser meio que ao natural, sem que nenhum esforço muito grande, algum risco de lesão ocorra. Até porque é bom lembrar, né, chegando ao final de temporada regular, não vai ter ninguém que queira botar o Jimmy Butler a jogar 40 minutos para passar da sexta para quinta posição. Isso seria muito arriscado, e se acontecesse uma lesão, aí sim eu queria a cabeça do técnico, né? Então, Exato. acho que ninguém vai querer correr nenhum risco muito grande sem necessidade. É isso. O Tokiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Tokiteco, também o nosso facebook.com/Tokiteco, e de acompanhar o nosso site tokiteco.com e assinar nossa newsletter tokiteco.substack.com. Ouça também nosso podcast semanal sobre a NFL e siga nossos perfis pessoais, o meu @JonathanMomba, Juan Grins, suas redes. @Juan Grins no Twitter e no Instagram. E Jonas, as suas? Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria _ no Twitter. Excelente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana para repercutir então já o início do play-in, dos playoffs. Aí o negócio vai pegar fogo de verdade. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí. Nenhum jogo terminou agora, só pra gente dar a informação em primeira mão. Não, de muito relevante não. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Você tinha terminado antes, né? Eu acho que nada aconteceu de muito diferente ainda. Só Heat e Celtics mesmo. Vai ser maluco isso aí, cara. Vai ser maluco. O Pacers venceu o Sixers, né? Que é um passo importante para manter a 9ª colocação. Uhum. Não esperava que vencesse. É que na real, tipo, eu não imagino que vá mudar alguma coisa mesmo, você entende? Tipo assim, que vá alguma coisa se alterar na classificação. Mas aí que tá, né? Acho que vai muito da sede com que esses times vão chegar nos playoffs. Talvez o mais afetado aqui de todos, né, que a gente tá falando, alinhando expectativa e realidade, é de fato o Celtics, né, por conta dos jogadores faltantes, dos jogadores que são incerteza e da expectativa que se tinha no início, né, talvez seja o time que menos chegue com sede, entende, a esse momento de mata-mata, que fala, não, azar, já não tem mais... Acho que sabe? Claro que a mentalidade de underdog às vezes ajuda muito. Inclusive teve temporada de 2018, que daí já tinha o Irving, ele se lesionou, e daí o Celtics foi com o Tatum no 2º ano, o Jaylen Brown no 3º ano, mais outros jogadores jovens, acho que o Smart já estava no time também. Era um time bem alternativo e chegou no jogo 7 da final do Leste. Às vezes funciona, mas o nível tá tão alto no Leste agora que eu não consigo imaginar esse time indo tão longe. Que teria que ser um azarão do azarão, né? A gente poderia imaginar, por exemplo, que nem até tema do podcast da semana passada.
os Nuggets que, jogaram bem estão jogando bem sem o Murray. É que eles também tiveram tempo, né, para poder organizar a casa, né? Não é como se o Celtics tivesse tempo para um jogador agora surgir, né, e falar, não, agora vai jogar bem. Teria que ser realmente uma ascensão bombástica, né, pro playoff. Acontece, mas pô. Entra o Fournier no time, né, teoricamente, aí fica Kemba Walker, Fournier, Kemba Walker, Smart, Fournier, aí o Tatum e o Tristan Thompson. A pergunta que fica é, Juan, se o Celtics vencer, você tatuaria o Smart em algum lugar do seu corpo? Não fazer isso. Em nenhum lugar do seu corpo? Nenhum. Não, primeiro que não vai vencer. Cara, imagina só, cara, se for campeão. Não, acha, cara? Você não tatuaria o Smart em nenhuma parte do seu corpo? Não tô dizendo. Mas, assim, eu fico... Cara, se chegar numa semifinal de Conferência Leste, aí é coisa de ir pra janela e gritar. Ô, louco. De pegar o bandeirão e sair correndo na rua. Soltar rojão. Eu vou pra Santa Maria pra comemorar com você. Cara, mas não vai acontecer. Eu não tenho esperança nenhuma que isso aconteça. Eu raspo o cabelo. Olha. Eu raspo a barba. Tá gravado. Olha. Tá gravado isso aí, hein? Não, o Jonathan criou um Twitter. Não, eu acho que é mais difícil tirar a barba do que criar um Twitter. Vocês já me viram sem barba? Olha, cara, não sei. Eu nunca tive com Twitter também, pô. Agora que minha barba tá fechando, que eu já não quero mais arrancar ela. Tá fechando aqui. Então, é isso que eu pensava, cara. Tipo assim, eu vou tirar pra ficar um negócio legal e fechar assim. Não, só que começou a crescer. Ok, que eu já... Aqui nunca vai ter. Porque eu já tenho um certo isso, cara. Não vai fechar bonitinho, sabe? Aceitou. Já aceitei. Mas tá melhor do que há 2 anos atrás, por exemplo. Não que seja uma baita barba, assim, de respeito, mas já tá melhor do que aquilo que... Pra quem não estiver nos vendo, mas agora quem tá aqui só tá nos vendo, né? Essa aqui é a questão. Perfeito. Perfeito. Esse é o ponto, cara. Aqui, ó. Então, a gente vai fazer um concurso de barba e vai ir nos lugares que faz curso de barbeiro, pra ser cortado de graça nossa barba, igual foi cortado de graça o cabelo do Juan, que não está feio. Né? Isso. Ficou muito bom, cara. É de grátis, mas é boa qualidade. Eu nunca pensei. Cara, ficou muito bom. Acho que o meu chegou num ponto que eu não sei se deixaria. Ficou muito bom o meu cabelo. E a barba é isso, cara. Eu já tentei deixar crescer, mas tem alguns pontos que não cresce a costeleta, não? Tem uns pontos que não cresce. Não cresce nem na bala, cara. Eu vou falar pra vocês. Já passou das 11 horas. O horário permite, mas também eu não vou extrapolar, né? Não vou abrir para detalhes mais... eu acho que o horário já permite. Você é um bananão. Vamos lavar os panos aqui. Eu queria mandar o Jonathan tomar no olho do nariz dele. Tipo assim, o Jonathan é um safado. Que diz que ilude... Ele ilude o fã do Toco-e-Teco, assim como ele iludiu a Morena. Quando ele disse que vai criar um Twitter. A gente precisa definir. Se é o Jonathan que ilude a Morena ou a Morena que ilude o Jonathan. É o contrário, cara. É a Morena que ilude as pessoas, não é? Que coisa tem que definir a narrativa. Para essa gravação, pelo amor de Deus, cara, que senão daqui a pouco vai ser alguma merda. Essa é verdade. Alguém pare a contagem, por favor. Parem a contagem. Parem agora. É o Juan, né, Juan? É o Juan que tem que parar. Comigo. Então, ó, façam suas considerações finais. Eu quero o circo pegar. Eu quero mandar um abraço pro meu pai, que fez aniversário ontem, dia 10. Né, excelente. O aluno tá quase chegando aí a meio século, né? Que doideira. Chegar a meio quase século. Meio século é quase mesmo ou é... Assim, tá beirando já os 50? Beirando 50, fez 49. Tá ali, 4.9, tá voando. Ano que vem, meu pai já passou. Minha mãe também. Passou por pouco do meio século. É isso. E também um parabéns especial às mamães, né? Feliz Dia das Mães, atrasado. Atrasado. Tivemos nesse domingo aí. Vocês deram um presente pra mãe de vocês? Dei. Excelente. Não sejam filhos ingratos. Não, eu dei um espelho. O Júnior tá pensando. Eu tô pensando o que eu dei, né? É verdade, foi um café da manhã. É sacanagem. Eu tô falando sério. Fez uma torrada pra ela, pô. Com cesta e tal. A gente fez um pedido de coisa. A gente não fez nem em casa, a gente pediu, foi encomendado. Uma cesta com torrada. Então tu não fez o café da manhã. Não fiz.
Nós encomendamos um café da manhã. Bueno. A gente fica por aqui, eu acho, né? A gente falou muito no começo. Então vamos dar uma poupada aí na saliva. Vai dar quase o mesmo tempo de podcast, cara. Isso. A gente vai ficar. A gente fica aqui e a gente volta também na próxima semana com o Toco Taco NBA. Em breve, o Toco Taco NFL também fica disponível aí para vocês. A gente vai gravar amanhã de noite para seguir falando do draft. E se você ficou até agora aqui na gravação, desculpa e manda e comenta aí pro Jonathan criar um Twitter. Sempre bom reforçar. É sempre bom. E parar de iludir a Morena também. Sacanagem, velho. Beleza? A gente vai ter que citar nomes. Tchau. Calúnia. Tchau, pessoal.